Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do segundo trimestre de 2025 da Ambev. Hoje conosco temos o Sr. Carlos Lisboa, CEO da Ambev, e o Sr. Guilherme Fleury, CFO e diretor de Relações com Investidores. Como lembrete, a apresentação desta conferência está disponível para download em nosso site ri.ambev.com.br, bem como por meio do link da webcast. Gostaríamos de informar que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão em modo de escuta durante a apresentação da companhia. Depois que as considerações da Ambev forem concluídas, haverá uma sessão de perguntas e respostas, durante a qual pedimos gentilmente que cada analista sell-side participante faça apenas uma pergunta. Antes de prosseguir, deixe-me mencionar que as declarações prospectivas são feitas sob a legislação norte-americana pertinente e são baseadas nas crenças e premissas da administração da Ambev e nas informações atualmente disponíveis para a companhia. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se relacionam a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer no futuro. Os investidores devem entender que as condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais também podem afetar os resultados futuros da Ambev e podem fazer com que os resultados difiram materialmente daqueles expressos em tais declarações prospectivas. Gostaria também de lembrá-los que, como de costume, as variações percentuais que serão discutidas durante a conferência de hoje são orgânicas e ajustadas por natureza. E, salvo indicação em contrário, as variações percentuais se referem a comparações com os resultados do segundo trimestre de 2024. Valores ajustados referem-se a medidas de desempenho antes de itens não usuais, que são receitas ou despesas que não ocorrem regularmente como parte das atividades normais da Ambev. Como números ajustados são medidas não GAAP, a companhia divulga o LPA, lucro operacional e EBITDA em uma base totalmente reportada em seu press release. Agora vou passar a palavra ao Sr. Carlos Lisboa. Sr. Lisboa, você pode prosseguir. Boa tarde a todos. Obrigado por participarem do nosso call de resultados do segundo trimestre de 2025. É um prazer estar aqui com vocês hoje. No nosso último call, destaquei que o segundo trimestre seria um momento decisivo, quase como um trimestre de transição, enquanto preparávamos o nosso negócio para continuar entregando mais um ano de crescimento com geração de valor. E fico feliz que nossas marcas demonstraram sua força e sustentaram os resultados que alcançamos nesse trimestre, nos posicionando bem para o restante do ano, especialmente diante da esperada aceleração de custos. Como líderes da nossa categoria, estou confiante de que tomamos as decisões certas para o nosso negócio, executando com disciplina a nossa estratégia de crescimento, com foco especial na gestão da receita e de custos. Isso resultou em um crescimento orgânico de EBITDA de um dígito alto, com expansão de margem de 110 pontos base, mesmo com volumes de indústria mais fracos em diversos mercados, em grande parte devido ao clima adverso. Mas em vez de focar em apenas um único trimestre, como no futebol, o intervalo do primeiro tempo é um bom momento para parar e avaliarmos nosso desempenho no ano até aqui. Dito isso, a saúde das nossas marcas continuou a melhorar. A receita líquida cresceu um dígito médio. O EBITDA cresceu 2 dígitos, com expansão de margem de 160 pontos base. O lucro por ação aumentou 6,5%. E o fluxo de caixa das atividades operacionais se mantém resiliente, com crescimento de 4%, mesmo diante da dinâmica do nosso capital de giro. Além disso, dado o desempenho no ano até aqui, o Conselho de Administração aprovou mais uma distribuição de dividendos intermediários no valor de 2 bilhões de reais, totalizando 6 bilhões de reais declarados neste ano. A base da nossa performance está na execução da nossa estratégia de crescimento. Começando pelo primeiro pilar, liderar e expandir a categoria. Este trimestre reforçou nossa confiança nas escolhas que fizemos para o nosso portfólio. A pressão sobre o market share, ligada às iniciativas de gestão de receita, foi atenuada pela força das nossas marcas, construída por meio de investimentos e uma execução consistente ao longo dos últimos anos. E, mesmo diante de indústrias mais fracas,
nossas prioridades estratégicas seguiram entregando sólidos resultados. Nossas marcas Premium e Super Premium cresceram acima de 10%, expandindo em 7 dos nossos 10 principais mercados. O portfólio de Balanced Choices manteve forte momento, crescendo na casa dos 20%, endereçando a evolução das preferências e necessidades dos nossos consumidores. As ativações em plataformas como o Mundial de Clubes da FIFA e Roland Garros trouxeram resultados positivos. Nossas marcas se destacaram como as mais reconhecidas nesses eventos, gerando engajamento e fortalecendo a saúde dessas marcas. No segmento Core, enquanto a saúde das marcas se manteve estável, os volumes caíram, refletindo sua maior sensibilidade ao ambiente da indústria e às nossas decisões de gestão de receita. Em relação ao segundo pilar, digitalizar e monetizar nosso ecossistema, o BEES Marketplace manteve seu momento, com GMV crescendo na casa dos 90% e alcançando um montante anualizado de 7,4 bilhões de reais, impulsionado por parcerias como Nestlé e L'Oréal. No canal direto ao consumidor, o Zé Delivery cresceu 7% em GMV, mesmo com um ambiente de indústria mais fraco, sustentado por um aumento de 11% no valor médio por pedido. Além disso, nossas plataformas digitais continuam fortalecendo nosso core business, por meio de um melhor serviço a clientes e consumidores, benefícios que nem sempre são visíveis externamente. Ao longo dos anos, nossos clientes têm interagido conosco por mais tempo. No Brasil, por exemplo, essa interação já alcança quase 40 minutos por semana, por meio do BEES e visitas presenciais, 5 vezes mais do que pré-BEES. Esse relacionamento mais profundo e frequente nos permite definir missões para os nossos representantes de negócios, focando no sell-out ao invés do sell-in. Como resultado, continuamos avançando no número de marcas e SKU por ponto de venda, com um crescimento de 3,4% somente nesse ano, além de uma gestão mais eficaz de preço e promoções, gerando benefícios para a nossa receita líquida por hectolitro. Graças a um maior nível de customização e uma abordagem orientada por dados, o NPS dos nossos clientes continuou a melhorar e atingiu um nível recorde, alcançando quase 70 pontos nesse trimestre. Quanto à nossa relação direta com o consumidor, hoje o e-commerce é o canal que mais cresce na Ambev e o Zé Delivery está na liderança desse crescimento. No entanto, não se trata apenas de crescimento, mas de quem o está impulsionando. A geração Z, maior que 18 anos, e os millennials representam quase 80% dos compradores do Zé, bem acima da participação que eles têm da população. Além disso, o Zé se tornou uma poderosa plataforma de engajamento com os amantes da categoria. Segundo nossos dados internos, os consumidores do Zé têm uma frequência de consumo de cerveja 47% maior do que a média da categoria. Estar próximo deles significa estar próximo das tendências, e isso impulsiona a evolução do nosso portfólio. Não é uma coincidência, mas sim uma consequência que nossas marcas Premium e de Balanced Choices têm um mix de vendas maior na plataforma. Por exemplo, no primeiro semestre, 14% dos usuários do Zé adicionaram pelo menos um produto do nosso portfólio de Balanced Choices em sua cesta de compras, que cresceram quase 2 vezes mais rápido no Zé do que no nosso negócio total, e já representa 3,6% das vendas da plataforma. Em relação ao terceiro pilar, otimizar nosso negócio, provavelmente alguns de vocês já me ouviram dizer: músculos têm memória. Nosso foco disciplinado em eficiência de custos mais do que compensou a inflação de custos não ligados a commodities, gerando uma economia de mais de 500 milhões de reais no trimestre. Em SG&A, compensamos o impacto da menor escala de volumes nas despesas com distribuição. De forma geral, esses esforços foram essenciais para alcançarmos uma alavancagem operacional de 2,2 vezes no trimestre. Passando agora para a performance das nossas unidades de negócio. Consistente com o primeiro trimestre, todas as unidades entregaram crescimento de EBITDA, e 4 delas apresentaram expansão de margem, à medida que seguimos implementando
nossa estratégia de crescimento com disciplina nas nossas operações. Nesse trimestre, nossa diversificação geográfica contribuiu de forma significativa. Em Cerveja Brasil, nossos volumes caíram 9%, principalmente devido ao clima, com 65 dias mais frios em comparação com o ano passado. Somente o mês de junho representou mais de 60% do impacto de volume no trimestre, com regiões críticas para a categoria enfrentando de 2 a 4 graus Celsius abaixo do ano passado. Ainda assim, a saúde das nossas marcas melhorou novamente no trimestre, o que ajudou a suavizar o impacto de market share vindo das decisões de gestão de receita, levando a uma queda de um dígito baixo. Nossas marcas Premium e Super Premium cresceram próximo a 15%, ganhando participação dentro do segmento. As marcas acima do core sustentaram cerca de 30% do nosso volume e mantiveram a liderança no segmento. Já o segmento core caiu acima de 10%, refletindo sua maior sensibilidade ao desempenho da indústria e às nossas decisões de gestão de receita. Por fim, no portfólio de Balanced Choices, a Stella Pure Gold mais que dobrou o volume. Michelob Ultra cresceu mais de 60% e as cervejas sem álcool aumentaram por volta de 15%. Essas marcas representam aproximadamente 2,5% do nosso volume no primeiro semestre, contra 1,4% no mesmo período do ano passado. Em NAB Brasil, os volumes foram ligeiramente positivos no trimestre, apesar de uma queda próxima de 15% em junho. O desempenho da receita líquida foi impulsionado por um crescimento saudável de receita por hectolitro, com nossas marcas mostrando resiliência e, segundo nossas estimativas, ganhando participação de mercado. Adicionalmente, o portfólio de bebidas sem açúcar cresceu acima de 30%. Na Argentina, registramos mais uma melhora sequencial nos volumes. O negócio de cerveja voltou a crescer após 7 trimestres. Ainda assim, ficamos abaixo da performance da indústria, por conta das nossas decisões de gestão de receita. O segmento premium cresceu 2 dígitos, enquanto a saúde das nossas mega brands melhorou novamente. De forma geral, seguimos positivos em relação à recuperação da categoria no país. Na República Dominicana, o ambiente de consumo apresentou uma melhora sequencial no trimestre. Nesse contexto, a categoria de cerveja ganhou participação dentro do consumo de bebidas alcoólicas, à medida que nossas principais marcas permaneceram saudáveis, com a família Presidente ganhando saúde de marca no trimestre. No Canadá, os volumes cresceram 0,8%, mais do que compensando uma indústria fraca, impactada por temperaturas mais baixas. Nossa performance foi impulsionada principalmente por um contínuo crescimento da indústria em Ontário, sustentado pela expansão do modelo de distribuição implementada no ano passado. Também o crescimento da indústria de cerveja sem álcool, próximo a 15%, enquanto nossas marcas cresceram cerca de 25% e já representam quase 5% dos nossos volumes. E, por fim, a execução da nossa estratégia junto com investimentos, resultando nas marcas de cerveja que mais cresceram no país. Nesse contexto, cerveja aumentou participação dentro do consumo de bebidas alcoólicas e, segundo nossas estimativas, nossas marcas ganharam participação de mercado. Com isso, tivemos o maior crescimento de EBITDA para um segundo trimestre em anos. Agora, vamos dar uma olhada no nosso desempenho financeiro em mais detalhes. Fleury, é com você. Obrigado, Lisboa. Olá a todos. Hoje vou focar em 3 temas. Primeiro, gestão de custos e despesas. Segundo, o desempenho do lucro líquido. E terceiro, a nossa geração de caixa. Então, vamos começar. Como Lisboa mencionou, o segundo trimestre foi um trimestre de transição. Já esperávamos pressão de custos, especialmente no Brasil, e por isso escolhemos agir, protegendo nossas margens com foco no que podemos controlar. Isso significou alocação disciplinada de recursos, gestão proativa de custos e iniciativas direcionadas em SG&A. A execução da nossa estratégia já começa a mostrar resultado. Deixe-me dar um exemplo do custo no Brasil. Câmbio e commodities representam cerca de 45% do nosso cash COGS.
A maior parte disso está arrediada, ou seja, o impacto já estava, em grande parte, contratado antes do início do ano. Nos 55% restantes é onde conseguimos atuar, e foi exatamente isso que fizemos. Temos trabalhado para conter o aumento de custos onde temos controle, racionalizando nossas operações. Só no ano de 2025, reduzimos em cerca de 10% o número de SKUs, eliminando itens de baixa rotatividade e, assim, aumentando a produtividade das nossas cervejarias e centros de distribuição. De forma simples, essa racionalização significa menos troca de linha nas cervejarias e maior produtividade, suportando que os custos da nossa cerveja no Brasil fiquem dentro do guidance para o ano. Antes de entrar no lucro líquido, vale lembrar que, na Argentina, nossos resultados, de acordo com o IFRS, incluindo o EBITDA, foram significativamente impactados pela desvalorização de 12% do peso argentino no trimestre, cujos efeitos cambiais acumulados do ano foram reconhecidos agora no segundo trimestre. Agora, passando para o lucro líquido e começando pelo resultado financeiro. O aumento das nossas despesas financeiras foi impactado pelos mesmos fatores do primeiro trimestre. 1. O custo de carrego de moeda relacionado aos hedges no Brasil, causado pelo diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. 2. Perdas cambiais relacionadas à compra de dólares na Bolívia. 3. E um impacto não caixa ligado à valorização do real durante o trimestre, que gerou perdas na conversão dos saldos em moeda forte. Em relação aos impostos, nossa alíquota efetiva no trimestre foi de 18,4%, comparado a 28,6% no segundo trimestre do ano passado. Essa redução, ano contra ano, veio principalmente de, primeiro, um evento não recorrente no segundo trimestre de 2024, relacionado à provisão de impostos retidos na fonte sobre lucros não distribuídos à Labá, tendo como base a desvalorização do real frente ao dólar canadense no período. Isso conforme as normas contábeis do IAS 12. Segundo, o efeito de isenção fiscal sobre parte dos nossos benefícios de ICMS, seguindo decisões judiciais favoráveis obtidas no segundo semestre do ano passado. E, por fim, um mix de países mais favorável neste trimestre. No acumulado do ano, nossa alíquota efetiva de impostos permanece em nível similar ao do ano passado. No trimestre, a combinação de um desempenho operacional resiliente com uma gestão financeira disciplinada nos levou a um lucro líquido de 2,8 bilhões de reais, um crescimento de 15% na comparação com o mesmo período do ano passado. Último tema, fluxo de caixa. Fazendo uma análise do primeiro tempo, o fluxo de caixa das atividades operacionais cresceu 4%, principalmente pelo crescimento do EBITDA. Já no trimestre, o fluxo de caixa das atividades operacionais foi de 3 bilhões de reais. A queda de 9,2% em relação ao ano passado reflete, principalmente, a dinâmica de volumes no trimestre, que gerou uma redução nos impostos sobre vendas a pagar, parcialmente compensado por uma melhora em contas a receber e estoques. O fluxo de caixa das atividades de investimento totalizou 1 bilhão de reais negativo, devido principalmente aos investimentos de CAPEX realizados no período, montante similar ao ano passado. Já o fluxo de caixa de atividades de financiamento foi de 4 bilhões de reais negativo, impactado principalmente pelo pagamento dos dividendos intermediários em abril, pelo avanço do nosso programa de recompra de ações e pelas taxas pagas na Bolívia para a compra de dólares que mencionei no resultado financeiro. Antes de devolver para o Lisboa, quero reforçar que seguimos focados em entregar geração de valor de forma sustentável para os nossos acionistas, por meio da execução disciplinada das nossas prioridades de alocação de capital. Obrigado pelo tempo de vocês. Com isso, passo a palavra para o Lisboa. Obrigado, Fleury. Gostaria de aproveitar esse momento para compartilhar algumas reflexões finais. Como mencionei anteriormente, o intervalo do primeiro tempo nos dá a oportunidade de avaliarmos como estamos progredindo em relação à missão que defini quando assumi o cargo. Primeiro, evitar rupturas. On track. Os resultados mais recentes da nossa pesquisa de engajamento mostraram melhorias em todas as áreas da organização, reforçando confiança no nosso futuro. Segundo, manter momento. On track. Neste ano, conseguimos melhorar a saúde das nossas marcas, crescer em receita
em EBITDA e expandir margens. Por último, construir uma versão mais forte da nossa companhia, também on track. Acreditamos que momentum convida mais momentum. Nossa performance no primeiro semestre nos posiciona bem para o segundo semestre. A nossa jornada para o sucesso deve ser pavimentada com consistência nos nossos resultados. E antes de encerrar, quero dedicar um momento para reconhecer o nosso time, que mais uma vez fez toda a diferença no desempenho do trimestre, superando todas as expectativas daquilo que a gente controla. Muito obrigado a todos. E assim, vamos para o segundo tempo, com as nossas marcas continuando a fazer parte de momentos culturais, garantindo presença não apenas na mesa, mas também nos corações dos nossos consumidores. Obrigado pela atenção de todos. Agora volto para a operadora para darmos início ao Q&A. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, pedimos aos analistas sell-side que cliquem no botão de levantar a mão na parte inferior da tela. Para remover uma pergunta da fila ou após sua pergunta ter sido feita, clique no botão de abaixar a mão. Reforçamos nosso pedido para que cada participante faça apenas uma única pergunta, por gentileza. A nossa primeira pergunta vem de Isabela Simonato, do Bank of America. Pode abrir o seu microfone, por favor. Muito obrigada, boa tarde a todos. Oi, Carlos, Guilherme. Eu tenho duas perguntas do meu lado relacionadas. Em primeiro lugar, com relação ao top line, desempenho de volume no Brasil, eu entendi os motivos que vocês mencionaram por trás disso, mas me parece que há algo mais aprofundado em termos de eventos que já vimos no passado. Eu entendo que esse é o maior contração de volume analisado, com exceção da pandemia, naturalmente, mas a retração de volume foi significativa, mesmo com o clima pior, né, questões climáticas e os aumentos de preço que não necessariamente foram acompanhados pela concorrência. Qual que é a interpretação de vocês com relação ao tamanho dessa contração de volume? E, nesse sentido, o que torna vocês mais confiantes de que o segundo semestre, e também foi mencionado pela ABI, que o segundo semestre do ano vai mostrar recuperação significativa, etc., melhorias. O que torna vocês confiantes de que isso vai acontecer? Queria entender melhor isso. E, em segundo lugar, vocês também mostraram um desempenho de margem muito melhor do que o esperado, apesar dessa diluição. Vocês também mencionaram algumas das iniciativas nesse sentido. Eu queria saber se vocês poderiam elaborar um pouquinho naquelas coisas que vocês conseguem controlar, de fato, se o grosso do que vocês conseguem fazer já foi feito nesse trimestre, ou se ainda há espaço para se fazer ou se continuar fazendo controle de custos, para ter um portfólio ainda mais eficiente. A gente quer ter uma ideia um pouquinho mais clara do que a gente pode esperar no futuro próximo, em termos de iniciativas, e onde estamos agora, em que ponto estamos nesse pipeline. Muito obrigado. Olá, pessoal, muito obrigado por participarem do call. Oi, Isabela, muito bom falar com você. Perguntas muito claras, objetivas. Entendo totalmente o seu ponto. Eu vou responder a primeira e passar para o Fleury para atacar a segunda. Bom, é importante dar um passo para trás aqui e entender o que aconteceu com a indústria no segundo TRI. A gente estimou um sell-out, um declínio da indústria e de um dígito que está muito em linha com as estimativas da Nielsen. Isso foi impulsionado principalmente, como eu mencionei na introdução, a questões climáticas muito adversas nesse período no trimestre. Então, a primeira mensagem do meu lado é: não há mudanças estruturais na demanda do consumidor brasileiro. 70% da indústria caiu. E essa queda pode ser explicada pelo clima, questões climáticas. Por quê? Nós tivemos 65 dias mais frios do que no ano passado, com alta concentração de dias frios num mês só.
Junho ficou completamente fora da curva, Isabela, em termos de temperaturas baixas, com uma queda de entre 10% e 20% só nesse mês, junho, o que impactou regiões importantíssimas para a indústria, que representam 60% do volume da indústria. Essas regiões viram variações de temperatura de 2 a 4 graus Celsius abaixo da média de outros anos anteriores. E isso tem um impacto enorme quando você faz ali a correlação entre temperatura e volumes, nesse mês especificamente. Só para termos comparativos, é bom ter os dois negócios na mão aqui, com álcool e sem álcool. No nosso negócio ESD, apesar do ligeiro aumento de volumes, e a gente cresceu de maneira muito saudável, a propósito, em abril e maio. Em junho, nós também sofremos o mesmo nível de impacto por conta de clima adverso, como mencionei agora mesmo. Além disso, os outros 30% do impacto na indústria vem principalmente da inflação, principalmente impactando bens essenciais. A inflação ficou acima da CPI e continua colocando pressão na renda disponível do consumidor brasileiro. Também é importante considerar um outro aspecto do ponto de vista da indústria e desempenho. O desempenho também foi impactado por menos dias úteis no período. Questão de calendário mesmo. Com relação ao desempenho do selling, como eu falei antes, 3/4 do impacto do volume veio da indústria, explicado muito por conta do clima, como eu falei. Além disso, aquele 1/4 de impacto vai ser explicado por uma relatividade do consumo, causado por algo antecipado por nós durante o nosso primeiro call no ano, as nossas decisões de gestão de receita. Né? Isso levou a uma participação de mercado que perdeu ali um pouco, muito em linha com as nossas estimativas, inclusive com nossos dados de sellout. Com relação ao desempenho da participação, saúde de marca continua a melhorar, aliviando um pouco do impacto quando a gente compara com nossos modelos de participação no mercado convencionais. O Premium ganhou participação, o Core caiu um pouco, também ali entre 10% e 20%, por conta da maior sensibilidade do segmento por conta das questões climáticas de novo. E é também importante mencionar também que o segmento Core depende mais em consumo fora de casa, ocasiões para consumir fora de casa, que são sempre mais impactadas por questões climáticas. E são também marcas mais sensíveis a decisões de gestão de receita. E é importante também reforçar que a nossa participação de mercado no core, comparado com o desempenho geral, não foi ruim. De modo geral, olhando para frente, sem entrar em muito detalhe com relação ao desempenho do terceiro trio, eu posso ver o seguinte: julho já não parece nem um pouco parecido com junho em relação ao clima, o que significa que já enxergamos melhorias significativas ao longo do mês de julho já, apesar do fato de o início do mês também ter sido afetado por uma espécie de residual de clima ruim. E o segundo comentário é o seguinte: também estamos observando já a relatividade do preço ao consumidor começando a aliviar, melhorando também ao longo do mês. Para além de julho, nós mantemos confiantes, nenhum fundamento da indústria cervejeira vai ser impactado no próximo TRI, continuamos enxergando oportunidades muito claras de melhoria no futuro próximo e curto. Também é importante enfatizar que hoje temos a nossa empresa mais forte, de modo geral, mais bem preparada para o ano que vai vir pela frente, melhor do que estávamos no início do ano. Estamos preparados, estamos configurados para a aceleração de COGS que já observamos agora no segundo TRI. Lisboa, ou Isabela Fleury agora, eu vou só começar dizendo que
A nossa abordagem continua muito focada quando a gente fala de custos. A gente quer otimizar aquilo que a gente controla, enquanto a gente preserva a alavancagem comercial mencionada pelo Lisboa. Vamos aumentar a brand equity ao longo do ano, tem essa pressão em cima da margem, vendo de questões cambiais e de commodities. Eu dei um exemplo agora mesmo da otimização de SKUs, mas há outras iniciativas. Estamos muito focados também em analisar como melhorar despesas com distribuição, olhando, tentando otimizar a nossa penetração geográfica. Somos conhecidos pela nossa base de orçamento zero, e a gente continua exercendo isso ao longo do ano. E, para finalizar, a equipe está muito engajada com essas perspectivas e esses alinhamentos. Muito obrigado. Por nada. A nossa próxima pergunta vem de Renata Cabral, do Citi. Pode proceder a sua pergunta, por favor. Olá a todos. Obrigado por pegarem minha pergunta. É um follow-up em termos de custos. Vocês acabaram de mencionar. Claro, temos aí o guidance para 25, em termos de COGS de caixa, e na primeira metade do ano houve muita volatilidade cambial, mas aí há um certo horizonte para o que pode acontecer para o ano que vem, 26. A minha pergunta é a seguinte: vocês conseguiriam nos dar aí um pouco de cor com relação ao que vocês enxergam em termos de hedging, sobretudo para custos de matéria-prima? Obrigado, Renato. Eu Fleury de novo. Estamos mantendo a nossa estratégia de hedging, como tínhamos já essa estratégia em outros anos. Estou sempre olhando 12 meses para frente, sem especulação. A ideia de o hedging para nós é para proteger o negócio, em primeiro lugar. Número 2, estamos muito confiantes com relação aos cash COGS por hectolitro, o guidance que já demos ao mercado, que é Brasil Cerveja dentro do intervalo de 5,5 e 8,5. Mesmo estando na parte baixa ainda desse intervalo, por enquanto, é algo que vamos trabalhar ao longo do ano. Eu não posso te dar ainda nenhum guidance nesse tópico nesse momento. Ok, muito obrigado. Próxima pergunta, Leonardo Alencar, da XP. Pode abrir o microfone, por favor. Oi, Lisboa, Fleury, obrigado. Eu quero aprofundar um pouco a questão de preços, é algo muito sensível, eu sei, mas se puderem falar um pouquinho da dinâmica entre off-trade e on-trade, falando um pouco da situação econômica, que não é muito favorável, né? Mas com as questões climáticas no final do trimestre, afetando também. Eu sei que ainda há um certo desafio para o início do terceiro trimestre, apesar de ter melhorado. Então, o que a gente pode esperar em termos de in and off trade agora para o terceiro tri? E um pouco mais de detalhes, se vocês puderem, com relação a preço entre categorias. Eu entendo que vocês estão empurrando aí o premium, super premium, ganhando participação nesses segmentos, apesar de perder volume no trimestre, vocês conseguiram aumentar a receita por hectolitro, né? Então, talvez um pouco menos do que esperado, né? Então, só para entender onde a gente pode esperar aumento de preços dentro das diferentes categorias. Se puder esclarecer isso, eu agradeço. O Leonardo, obrigado pela pergunta. É um tópico muito sensível, como você mesmo disse. Eu vou elaborar um pouquinho aqui para poder respondê-lo de maneira adequada. A nossa agenda de gestão de receita começou em março, logo depois do carnaval. Eu mencionei agora, é uma estratégia que foi construída ao longo do trimestre. Aumentamos preços em todos os segmentos, né, de modo geral. E isso nos ajudou a chegar o desempenho de receita no trimestre, que vocês viram aí nos números, e é sempre bom enfatizar que dentro dessa receita por hectolitro, a taxa está muito em linha com a inflação. Estamos capturando esse benefício da premiumização, né?
Com relação aos volumes de core, como eu mencionei antes, os volumes caíram por conta da indústria. Nós vimos a maior parte do impacto se deu nessas marcas, porque essas marcas são mais vulneráveis a desempenho ou diferenças de preço, melhor dizendo. E também há algo com relação ao que você mencionou, os canais, né? A principal diferença que nós observamos dentro desse trimestre está relacionada ao lado on-premise da indústria. Porque esse canal foi mais impactado pelas questões climáticas. Apesar disso, nós trouxemos, como eu falei antes, ou registramos um bom resultado no mix por conta das iniciativas que nós implementamos. Olhando para frente, a receita por hectolitro, vai ser uma alavanca fundamental para a gente continuar aumentando margens no Brasil e nós vamos sempre tentar equilibrar o preço de longo prazo com a administração das taxas de inflação no curto prazo para garantir a rentabilidade. Sempre olhando, claro, para o desempenho das marcas, do portfólio, porque no final das contas, tudo tem que se alinhar, né? Caminhar conjuntamente para frente. Encontrando, então, como eu falei, um equilíbrio aí entre esses fatores todos para encaixar ou casar com as nossas ambições futuras. Ok, Lisboa, muito obrigado. A próxima pergunta vem de Felipe Ucruz, da Scotiabank. Pode abrir o microfone, por favor. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Uma pergunta com relação ao digital. O GMV do Marketplace acelerou nesse trimestre. Parabéns por isso. Será que vocês podiam dar um pouco mais de detalhes do que está por trás dessa aceleração? Vocês mencionaram novidades na plataforma, mas um pouco do ponto de vista de estratégia, né? Vocês vêm de alguns trimestres em que você consolidaram a estrutura da plataforma digital, etc. Eu estou me perguntando se vocês aumentaram aí, talvez, os esforços de expansão ou se há algum outro fator que justifique essa aceleração do digital do marketplace. E, por fim, com relação à América Latina, eu me surpreendi com a receita por hectolitro na região. Eu acho que a Argentina deve ter um peso maior aí, né? Mas será que vocês podiam falar um pouquinho mais do que impulsionou aí, principalmente dada esse ambiente, né, de inflação alta, etc. Algumas empresas já reportaram bons resultados na Argentina, mas parece que todo mundo na indústria está tirando o pé do acelerador nessa região. Se puderem comentar um pouquinho sobre a região LAS, agradeço. Muito obrigado. Oi, Felipe, obrigado pelas perguntas. Você tem razão. Um dos aspectos que nos deixa muito otimistas com relação ao desempenho do ano é o bom equilíbrio entre os pilares da nossa estratégia de crescimento. O pilar número 2 é muito importante, o digital. E dentro do pilar número 2, digitalizar e monetizar o ecossistema, o marketplace continua trazendo uma avenida de receita muito interessante para a Ambev, com mínimos investimentos, mas, ao mesmo tempo, com um desempenho muito interessante no acumulado do ano e mostrando ainda potencial para o futuro. E nós enxergamos, sim, uma correlação interessante com o nível de serviço para o cliente, que continua a aumentar o nosso NPS trimestre a trimestre. Em termos do marketplace, nós crescemos 90% no trimestre, com o Brasil crescendo 100%. Com o segundo TRI e o acumulado do ano, é muito interessante essa altura, o 3P do marketplace ultrapassou o 1P em termos de GMV. O crescimento foi impulsionado, principalmente, como eu mencionei, por parcerias que temos no 3P, como com a Nestlé, a L'Oréal e PepsiCo Foods. Muito interessante destacar também que 80% da nossa base de clientes no Brasil
compraram no marketplace no segundo TRI, né? 2 dígitos aumentando em relação ao ano passado. Também é muito interessante destacar que estamos aumentando o número de SKUs por POC. No primeiro semestre, olhando o primeiro semestre, chegamos quase 30% ano a ano. O marketplace da Ambev no primeiro semestre melhorou também em termos de margem, algo que você também mencionou, né? Melhorando 400 pontos base, chegando a 15%. No Brasil, essa melhoria foi até maior, chegando a 600 pontos base, ou 17%. E, como eu mencionei na introdução, isso também nos permite entender um pouco melhor os nossos clientes, com mais pontos de contato com os clientes. Temos um sortimento maior e muito mais insights com base em dados, nos capacitando a melhor atender as necessidades desses clientes. Obrigado, Felipe. Falando um pouco mais sobre esse assunto, o Lisboa mencionou as margens do marketplace. Vou falar um pouquinho da Argentina. A gente continua a ver melhorias consecutivas no mercado lá, de modo geral, sequenciais, é algo muito dinâmico, né? Mas a gente vê a confiança do consumidor melhorando, e isso reflete nos resultados, sem dúvida. Na Argentina, desde o momento, como eles têm ali a questão da hiperinflação, a gente sempre tem muito cuidado para proteger as nossas margens, sempre olhando com cuidado por os custos e a capacidade do consumidor de absorver aumento de preço. A gente continua com esse olho focado nesses 2 pontos. Entendido, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Nadine Sawat, da Brandstein. Pode abrir o microfone, por favor. Eu acho que caiu a linha, vou passar para o próximo, então. Lucas Ferreira, do JP Morgan. Pode abrir o microfone, por favor. Oi, pessoal, muito obrigado. A minha pergunta tem a ver com o baixo EBITDA, principalmente as linhas em que você mencionou, Fleury. Como pensar nessas linhas? São linhas que têm sido significativas nos últimos trimestres, você explicou o motivo. A minha pergunta é: como a gente pode pensar nessas linhas no próximo ano, nos próximos 12 meses? Vocês vão continuar a alterar a participação nesses alguns desses países que você mencionou? Que tipo de impacto vai haver nessas operações geográficas? Enfim, para ter uma ideia geral de como pensar com relação à, à operação nesses ambientes mais voláteis. Obrigado, Lucas Alfleury, aqui. Você sabe que é diferente, é difícil para a gente fazer projeções sobre o futuro, né? A maneira que eu enxergo isso é também pensar em como a Bolívia se desempenhar nos próximos meses. Não há nenhum motivo para acreditar que seja diferente do que no passado. Então, sempre tem, do nosso lado, a possibilidade ou a necessidade de ser cuidadoso com relação ao nível de caixa de outros países. De modo geral, não vejo muita mudança nessas linhas hoje. É o que eu posso dizer, olhando hoje com base no passado. Eu tenho que ter cuidado em termos de previsão, olhando para frente. Ok, eu entendo, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Henrique Bustolin, do Bradesco. Pode abrir o microfone, por favor. Olá, Lisboa, Fleury, obrigado pelo espaço. Eu gostaria de falar sobre esse período de transição, né? O primeiro semestre foi muito volátil, com o objetivo de manter essas margens estáveis ano a ano. Se vocês puderem dizer onde é que vocês se encontram hoje com relação ao início do ano. Estão mais confortáveis em termos de atingir aquela meta do início do ano? Eu sei que o objetivo para a Ambev é consolidado, já sabemos, com relação à Cerveja Brasil,
há potencial de sustentar margens e preços? Onde é que vocês estão hoje? E que nível de confiança vocês têm em manter isso? E um follow-up rápido com relação ao preço no Brasil Beer. Houve alguma coisa relevante com relação à relatividade de preços quando se olha para o segmento premium, para o mainstream, que poderia explicar a performance aquém do esperado no mainstream? É isso. Obrigado, Henrique. Deixa eu ver como é que eu posso responder. Eu acho que o ponto mais importante a destacar aqui, com relação a onde estamos hoje, em relação ao início do ano, é o seguinte, e eu vou utilizar novamente os 3 pilares da nossa estratégia de crescimento. Para começar, marcas. Eu mencionei como parte da minha introdução, enxergamos as nossas marcas mais fortes hoje do que no início do ano. Muito diferente do que eu vi aqui no Brasil há muitos anos lá atrás. Temos hoje um portfólio muito mais completo, com marcas locais fortes, mas também marcas fora do core que são muito fortes também. E isso nos dá muito mais opções para trabalhar. Então, preste atenção no seguinte: quando a gente migrou de 24 para 25, tínhamos 0 carrego de preço. Como você sabe, já implementamos boa parte do nosso plano para esse ano, sobretudo no segundo TRI de 25. Isso nos coloca numa posição muito diferente quando a gente olha para frente. Em segundo lugar, a digitalização do negócio, o nosso pilar número 2. Eu sempre gosto de enfatizar esse ponto. O interessante aqui é conseguir conectar esses 3 pilares. E esse segundo pilar é muito importante. É uma ponte importantíssima entre o pilar 1 e o pilar 3, porque nos dá mais pulso, mais ideia de onde estão e como estão os clientes e os consumidores. Isso nos traz mais perto do core e também nos permite criar novas avenidas de receita. Ou seja, é um ecossistema muito poderoso e está avançando de maneira muito regular, muito consistente, como eu acabei de mencionar. O pilar número 3 é otimizar, né? Como é que eu pego um junto com o 2 e otimizo o negócio? Então, aquela ambição de reunir todos os músculos, a musculatura toda do negócio para trabalhar no mesmo ritmo, para poder avançar, empurrar o negócio para frente e criar crescimento com valor ao mesmo tempo. Você já me ouviu dizer no call do primeiro TRI que nós colocamos a nós mesmos uma grande ambição, que é de ser muito mais produtivos do que já fomos antes, para poder fazer desse ano mais um ano de expansão de margens, apesar do fato de que teremos um vento contra, provavelmente, no lado de custos. Esse é o motivo pelo qual, no meu ponto de vista, estamos mais confiantes com relação ao ano que temos pela frente. Com relação à sua segunda pergunta, preço, qual que é a principal diferença entre o Core e o Premium? É o fato de que o Core depende muito mais do lado da indústria que foi mais afetado pelo clima adverso. E nós sabemos que essas marcas são mais resilientes para aguentar essas diferenças. E nós sabemos que, à medida que a gente avança, a gente já vê essas diferenças suavizando, que é uma boa indicação de que teremos, no segundo semestre do ano, uma realidade muito diferente da que tivemos no segundo TRI e no primeiro semestre, de modo geral. Ficou muito claro, Lisboa. Muito obrigado. A próxima pergunta vem de Tiago Duarte, do BTG. Pode abrir o microfone, por favor. Obrigado, Lisboa, Fleury.
eu vou voltar para uma questão do preço do Brasil Beer. Para começar, quanto da receita por hectolitro que foi ganho veio do mix, considerando o desempenho do prêmio relacionado ao crescimento do core? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, com relação a preço ainda, as iniciativas de gestão de receita no segundo TRI foram diferentes, né, historicamente falando. A Ambev normalmente ajusta preços no segundo semestre do ano, antes de chegar o verão, né? Você já tinha uma questão de preço implementada. Como é que a gente pode pensar sobre a gestão da receita no segundo semestre do ano? Sobretudo ali, chegando perto do verão. E se eu puder acrescentar mais uma observação, algo mais fundamental, a gente começou o ano falando em investir nas marcas, melhorar o core, marcas que não tinham recebido tanto investimento, contra portfólio que já tinha expandido bastante, né, com novas ofertas, muita inovação nos anos anteriores, já se falou disso. Quando a gente olha para o trimestre, ou mesmo para o acumulado do ano, tem ali marcas como Corona, Stella Pure Gold, todas indo relativamente bem e são relativamente novas, né, no portfólio. E, por outro lado, tem marcas core perdendo participação. O Fleury compartilhou essa diminuição de 10% de SKUs no portfólio, né? Parece algo diferente, tanto em termos de implementação, como em termos de resultados, em relação ao que a gente discutiu no início do ano, né? Então, se vocês puderem elaborar, como é que a gente pode pensar com essas variáveis à medida que a gente avança no ano. Muito obrigado. Oi, Tiago, obrigado pela pergunta. É uma questão bastante sensível, né? Preço. Eu vou elaborar um pouquinho antes de responder, para fazer sentido. A agenda. Não é justo dizer que a gente sempre aumenta o de preços num momento específico do ano. Isso não é sempre assim. Não é que isso vai ser sempre assim. Sempre vai depender da dinâmica do mercado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente começou, como eu mencionei no primeiro TRI, logo depois do Carnaval, começamos com essas iniciativas de gestão de receita, e ela foi construída ao longo do trimestre, a estratégia. O impacto da taxa de aumento foi muito alinhado com a inflação, ou seja, a diferença vem de um efeito positivo de mix. É também interessante notar que dentro do mix tivemos um impacto negativo do mix de canal e alguns mix regionais e um impacto muito positivo do impacto do mix de marcas. E isso que resultou num impacto líquido positivo. Indo para frente, a gente sempre vai manter o nosso objetivo de longo prazo. Vai ser o nosso norte, né? Manter os preços alinhados com a inflação, o que é algo que a gente tem feito sempre. Fizemos isso, inclusive, no segundo TRI. O preço não aumentou acima da inflação. A gente sabe que o consumidor está sob pressão, né, em termos de renda ou renda disponível, né, a gente sabe disso. Ao mesmo tempo, vamos sempre levar em consideração o impacto da inflação no lado de custo para nós. É isso que vai nortear as nossas decisões, a combinação de assuntos. É o que eu posso te responder com relação a esse assunto. Agora, nada mudou com relação ao core, né? Estamos aqui para construir categorias e deixar essa categoria cada vez mais forte e mais atraente para o consumidor no futuro. A gente sabe que ter um segmento core saudável é uma alavanca muito importante para ter uma categoria igualmente saudável. E também sabemos que um core saudável nos ajuda a aumentar o crescimento de volume no futuro. Em outras palavras, o core continuará sendo uma pedra angular da categoria, uma prioridade para nós, mas não podemos avançar com nossos planos sem tomar decisões. Então, quando a gente analisa só um core,
é um pouco, eu diria, se eu puder dizer, entre aspas, injusto, em termos do que nós temos de expectativas e planos para o futuro e para esse ano como um todo, né? A gente sabe que essa parte do portfólio teve um impacto maior no trimestre, mas, repito, a maior parte do impacto veio de um lado não estrutural, ou seja, o clima. O preço interno foi um dos menores impactos que a gente teve. Mas, repito, apesar da nossa estratégia avançar, a gente sempre para tomar decisão, tendo em mente o que aconteceu no segundo TRI. E, como consequência, você pode imaginar que vamos avançar da maneira que for necessária para proteger esse equilíbrio entre o core e o above core. Esse lado da categoria mostra muito mais resiliência, o que significa, repito, uma maior opções para nós. Bom, Tiago, se eu puder contribuir, que é o Fleury, tudo que o Lisboa mencionou é algo que a gente planeja desde o início do ano, analisando como seria o desempenho no lado dos custos. Quando eu falei daquela racionalização de 10% dos SKUs, precisa levar em consideração o tamanho do portfólio, o número de marcas, etc. Então, estamos trabalhando em SKUs que estavam com pouca rotação, né? Isso não deve criar nenhuma confusão com o que foi explicado antes, com relação à estratégia com marcas e portfólio. Eram SKUs específicos de baixa saída. Ok, claro, muito obrigado por nada. A próxima pergunta vem de Rodrigo Alcântara. Pode abrir o microfone, por favor. Olá, boa tarde, obrigado pelo espaço. Lisboa, só para esclarecer, eu gostaria de entender o seu racional, Lisboa. Vimos aí essas questões de preço, de participação no mercado. Eu só queria entender quais seriam os principais pontos, os principais fatos que o levaram a declarar que o brand equity melhorou. Você estava falando dos resultados do primeiro semestre inteiro, só do segundo TRI. O que o levou a afirmar que o brand equity em todas as marcas melhoraram, né? Para ter uma espécie de atualização dessa estratégia. A gente não tem os detalhes de algumas marcas, eu queria um pouco da marca Skol com relação ao restante do ano. Ok. Rodrigo, eu vou responder a sua pergunta. São duas perguntas. Bom, a primeira sobre a melhoria de equity da marca, né? Qual que é o principal motivo que me levou a afirmar que o equity melhorou? Bom, a gente rastreia mensalmente aquilo que chamamos de força da marca, que está baseado em 3 componentes. A diferença, o diferencial da marca e se a marca tem significado para o consumidor. A combinação desses elementos resulta no poder da marca. E nós percebemos melhoria nisso aí mesmo, né? Nessa parte importante do portfólio que nos deu muita confiança com relação ao futuro, porque o poder da marca é um proxy muito bom para a participação de mercado. Marca forte, mais participação. Número 2, quando a gente compara o que aconteceu com a dinâmica de preço ao consumidor no segundo TRI, em outras palavras, quando a gente fala da relatividade, essa lacuna de relatividade de preço que a gente viu, a nossa participação foi menor do que historicamente a gente via no portfólio. O que reforça também o ponto de que a força da marca está trazendo
ainda mais poder, mais musculatura para o nosso portfólio. Com relação à Skol, é um aspecto interessante que nós não discutimos hoje. Obrigado por trazer esse assunto à tona. Eu não quero destacar aqui nenhuma revolução em termos de desempenho para essa marca, mas, como eu já mencionei antes, né, com vocês antes, estamos trabalhando, sim, para ajustar e corrigir alguns aspectos do plano para o portfólio, sobretudo para Skol. E observamos já algumas melhorias. Uma das questões tem a ver com placement, distribuição. A distribuição sofreu durante o ano de 24. E agora estamos trazendo de volta, desde o início do segundo TRI, trazendo de volta ao nível de distribuição muito mais saudável para essa marca. Disponibilidade é fundamental, sabemos, né? Se a gente quer colocar a marca de volta numa trajetória de crescimento. Número 2, não é só estar presente, mas estar também bem executado, né? O plano. Então, aumentamos o apoio à marca, o suporte à marca, e vemos, sim, que esse aumento de apoio e de suporte à marca está trazendo o melhor desempenho para a marca. E, por fim, mas não menos importante, quando a gente compara do início do ano até hoje, vemos uma espécie de curva em V. Por quê? No meio desse período, tivemos o carnaval, e a escola não foi prioritária para nós em termos de ativação de marca para esse período. Então, a marca sofreu aí um declínio por causa disso. Mas, desde então, nós vemos já uma trajetória de recuperação bastante consistente da marca no share, mês a mês. Ainda é cedo para dizer, eu não estou afirmando que nós resolvemos a questão, mas é o tipo de indicador de que precisamos para nos dar confiança de que estamos apertando os botões corretos, dizendo assim, para recolocar a marca numa trajetória de crescimento. Muito obrigado. Obrigado pela resposta. Obrigado. Concluímos aqui a sessão de perguntas e respostas. Passo a palavra de volta ao senhor Carlos Lisboa para os seus comentários finais. Por favor, senhor Lisboa, pode prosseguir. Obrigado por participarem do nosso call hoje. Estamos muito estimulados pelo primeiro semestre do ano. Como eu falei, nós avançamos ao longo dos 3 pilares da estratégia, um portfólio mais forte, a plataforma digital tem ganho tração e entregamos expansão de margem através de gestão de custo e de receita. Acredito que somos uma empresa mais forte hoje do que éramos há 6 meses, nos posicionando bem, melhor para o segundo tempo do jogo. O nosso ambiente operacional é muito dinâmico, vocês sabem, e o trimestre que acabamos de terminar nos dá um motivo para acreditar que estamos na trilha certa para continuar buscando um semestre de criação de valor e de prosperidade. Muito obrigado e vejo-os em breve. Concluímos assim a apresentação de hoje. Podem agora desconectar as linhas. Tenham todos um bom dia.